Muitas vezes nos deparamos com exercícios que trabalham medidas de área e a gente tem que trabalhar com medidas diferentes e às vezes até com medidas que a gente não sabe fazer a transformação. Vamos dar uma olhada na nossa aula de hoje sobre isso. Então olha lá, galera, hoje a gente vai falar sobre unidades de medida de área. E antes da gente falar sobre as unidades, como fazer a transformação, que é o nosso foco principal, vamos dar uma recordada de forma rápida na ideia de qual vai ser a nossa ideia de grandeza de área, o que é uma área em si. O cálculo de uma área é que a gente trabalha ali com duas dimensões, ela é uma medida bidimensional. Tá? Então a gente tem aqui o nosso comprimento de qualquer tipo de área. Né? Aqui eu peguei essa figura que é um retângulo como exemplo, mas pode ser em qualquer medida, ok? Qualquer formato, aliás. Então aqui a gente tem o comprimento e aqui a gente tem a nossa largura. Então a gente tem essas duas dimensões, certo? Então ela é bidimensional. O que eu quero demonstrar é o que a gente chama do cálculo de uma área. É toda essa parte interna da minha figura. Toda essa parte preenchida aqui, que está subdividida. De uma forma para exemplificar, vamos imaginar que essa figura aqui, esse retângulo amarelo, ele é o piso de um local. Por exemplo, o piso do local que você está nesse momento. Tá? Propositalmente, eu subdividi ele aqui em vários quadradinhos, do mesmo tamanho desse quadrado em vermelho. Então dá uma olhada nele aqui. Se eu virasse para você e perguntasse, por exemplo, esse é um piso de amarelo e aquele em vermelho seria uma cerâmica, uma lajota. E eu perguntasse quantas lajotas eu preciso para preencher toda essa área que está de amarelo aqui. Nota que se eu pego de vermelho e encaixa ali, ele faz uma sobreposição perfeita em uma unidade dessa divisão que eu fiz, em qualquer uma delas. Então eu vou fazer o quê? Eu vou contar quantas unidades eu tenho. Eu poderia muito bem contabilizar uma por uma, ou já que ele é um retângulo, a gente recordando como é que faz a área de um retângulo, aproveitando aqui, eu vou contar só quantos tem em comprimento e quantos tem em largura. Então olha lá comigo. Em comprimento, eu tenho quantas unidades? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 unidades no comprimento. E na largura, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades. Beleza. Então, ao invés de eu sair contando todas elas para falar quantas cerâmicas, quantas lajotas eu precisaria para preencher, basta multiplicar 10 vezes 8, eu precisaria de 80 lajotas dessa vermelha para fazer o preenchimento da minha área. Agora eu quero que vocês voltem a atenção para essa lajota um pouco maior de azul, esse piso, essa cerâmica um pouco maior. Nota que quando eu faço a sobreposição, ela ocupa dois espaços daquela divisão que já existe no meu piso. Então, para essa cerâmica, para esse tipo de lajota, quantas peças eu ia precisar? Concorda que eu precisaria da metade? Então, com essa aqui, eu precisaria de 40 peças para preencher todo o meu piso. O que eu quero atentar com isso daqui? Para a gente tirar algumas dúvidas que a gente tem sobre área. A área da minha figura é a mesma. Só que a quantidade de peças que eu vou precisar depende do tamanho de cada uma delas. A vermelha, que é exatamente o tamanho da divisão, são 80 peças, 80 pisos, 80 cerâmicas. Já a azul, eu vou precisar de apenas 40. Porém, a área do meu piso, essa parte aqui, ela não mudou. Ela continua com a mesma medida. Certo? Então, área é a gente calcular essa parte interna de qualquer formato bidimensional, que tem duas dimensões, comprimento e largura. Certo? Assim como a gente comentou na nossa aula sobre unidades de medida de comprimento, que ela é unidimensional, tem só uma medida, só o próprio comprimento, já existiram e ainda existem medidas diferentes. Mas para a gente tentar trabalhar todos, digamos, na mesma língua,
todos entenderem as suas medidas, novamente vem o Sistema Internacional de Medidas, o SI, para existir uma padronização. E qual que é essa padronização? A padronização vai trabalhar em cima das mesmas unidades que a gente utilizou nas unidades de comprimento. Então, a nossa medida padrão continua sendo o metro. Só que agora esse metro, já que eu tenho duas dimensões, então se eu multiplico duas coisas, ou eu faço metro vezes metro, como se fosse aqui nessa medida, nessa figura, o comprimento está em metro, a largura também. Então, uma coisa vezes ela mesma é aquele valor ao quadrado. Então, por isso que a medida de área a gente fala que é metros quadrados. Essa é a nossa unidade padrão. E assim como na de comprimento a gente tinha os múltiplos e submúltiplos, aqui a gente também vai ter. Então, por isso que eu preciso que, caso tenha dúvida sobre isso, ou se não assistiu nossa aula, volta, dá uma clicada, pausa essa aula aqui agora, clica aqui no card acima e assiste a nossa aula sobre unidade de comprimento, certo? Então aqui eu vou ter todos aqueles múltiplos e submúltiplos. O quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado e centímetro quadrado, decímetro quadrado, milímetro quadrado. Todos eles vão estar aqui presentes também, mas a nossa unidade padrão é o metro quadrado, certo? E aquela transformação, como eu vou fazer? Vamos recordar primeiro aquela tabela? Então, a gente tinha quilômetro, hectômetro, decâmetro, o metro como unidade padrão, decímetro, centímetro e milímetro. Recorda comigo que, para a gente fazer a transformação, a cada unidade que eu deslocava para a direita, eu multiplicava por 10, e a cada casa que eu deslocava para a esquerda, eu dividia por 10. Como aqui as nossas unidades agora são quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado e assim sucessivamente, a gente pode pensar da seguinte forma para lembrar dessa transformação. A unidade que eu vou transformar, para ter direitos iguais, se todo mundo está ao quadrado, a minha unidade também. Então, eu não vou multiplicar por 10, eu vou multiplicar por 10 ao quadrado. Eu não vou dividir por 10, eu vou dividir por 10 ao quadrado. E 10 ao quadrado nada mais é do que 100. Ou seja, a gente olhar isso aqui de uma forma mais organizada. Cada casa, agora que eu vou fazer minha transformação, eu multiplico ou divido por 100 a cada casa que eu for deslocando. Para a direita a gente multiplica, para a esquerda a gente divide. Cada casa por 100. Tá? Vamos olhar um exemplo aqui. Vamos, por exemplo, fazer isso daqui. Eu tenho essa unidade, 3,25.219 metros quadrados e quero passar para centímetros quadrados. Então, beleza. Vamos dar uma olhada nisso. Vamos fazer a nossa tabela, como sempre, né? Sempre bom para a gente recordar. Então, vou ter quilômetro quadrado, hectômetro quadrado. Essa ordem aqui a gente não pode esquecer. Metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetros quadrados. Que é exatamente a mesma ordem da unidade de comprimento. Então, se a gente aprendeu lá naquele momento, aqui não vai ter diferença, não vai ter dificuldade. Nota que eu estou em metros quadrados e quero passar para centímetros quadrados. Então, quero passar de metro para centímetro, ou seja, eu vou deslocar duas casas para a direita. Para a direita eu multiplico, então eu vou pegar meu valor, que é 3,25.219, e vou multiplicar. Lembra que a cada casa eu multiplico por 100, então uma casa é vezes 100, duas casas vezes 100 novamente. Ou eu posso pensar de uma forma para simplificar, que é a seguinte. Eu vou deslocar duas casas. Nota que eu estou deslocando duas casas e a quantidade de zeros que eu tenho, no número que eu estou multiplicando, é o dobro disso. São 4 zeros. Então, sempre eu posso pensar dessa forma. O tanto de casas que eu vou deslocar, na hora de multiplicar ou dividir, dependendo para onde eu estou deslocando, eu vou dobrar a quantidade de zeros. E lembra que multiplicar por um múltiplo de 10, basta deslocar a vírgula para a direita. Quantas casas? Exatamente a mesma quantidade de casas de zeros que nós temos. Como assim? Eu vou reescrever meu número. 3,25.219.
Se eu tenho 4 zeros, eu vou deslocar minha vírgula 4 casas para a direita. Então, eu vou tirar ela dessa posição, entre o 3 e o 2, e vou deslocar 4 casas. 1, 2, 3, 4 casas. Ela vai ficar ali entre o 1 e o 9. Só para ficar de uma forma organizada, eu vou deixar só a vírgula que realmente existe. Então, 32.521,9, agora eu passei para a unidade que eu queria. Centímetros quadrados. Então, passamos de metro quadrado para centímetro quadrado. Lembrando que o tamanho da minha área não foi afetado, é o mesmo. Eu só transformei de uma unidade para outra, certo? Vamos dar uma olhada em mais um exemplo. Eu tenho esse valor, de novo vou fazer a minha tabela. Então, vamos lá. Para a gente reforçar isso daí. Quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, metro quadrado e os submúltiplos, que é decímetro quadrado, centímetro quadrado e, por fim, milímetro ao quadrado. Olha a transformação que a gente quer fazer. Eu quero passar de milímetros quadrados para metros quadrados. Então, eu vou estar no milímetro. Quero passar para metro. Meu deslocamento agora é para a esquerda. Quantas casas para a esquerda eu vou deslocar? 3 casas. Então, eu vou pegar meu número, que era 3.252,1. Já que eu estou indo para a esquerda, eu vou dividir. Lembra daquela dica que se são 3 casas, eu vou dividir dobrando a quantidade de zeros. Então, são 6 zeros. 3, 6. Então, eu estou dividindo por 1 milhão, certo? Ok. Lembra que, se multiplicando eu desloco minha vírgula para a direita, dividindo eu vou deslocar a minha vírgula para a esquerda, certo? Então, meu deslocamento agora vai ser para a esquerda. Quantas casas? A mesma quantidade de zeros que eu tenho. Se eu tenho 6 zeros, eu vou deslocar minha vírgula 6 casas. Ok? Vou escrever o meu número. Ele era 3.252,1. 6 casas para a esquerda, contem comigo. 1, 2, 3, 4. Faltou casas. Para a direita ou esquerda, faltou casas, o que eu vou fazer? Acrescento zeros. Então, vou acrescentar zeros aqui. Vou colocar uma quantidade que eu acho que vai dar. Vamos contar de novo. Nossa transformação, 6 casas. Então, vou deslocar 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Realmente deu certo. Então, vamos deixar a nossa vírgula no local exato dela. Então, 0, vamos até reescrever. 0,0032521 metros quadrados. Então, desloquei minha vírgula 6 casas para a esquerda, certo? Vamos contar lá de novo. Estava entre o 2 e 1. Então, foi 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas realmente onde a nossa vírgula está. Ok? De novo, qual que é a ideia dessa transformação? Antes de fazer qualquer tipo de cálculo, eu tenho que ter todas as minhas unidades, todas as minhas medidas, na verdade, na mesma unidade. Às vezes, a escrita em qual unidade eu vou colocar depende muito do nosso bom senso. Aqui é um bom exemplo disso. Qual que seria melhor de você falar para alguém o resultado? Você tem o que era antes da gente resolver. 3.252,1 milímetros quadrados, ou o nosso resultado, que foi 0,0032.521 metros quadrados. Claro que as duas medidas não estão tão elegantes, mas aí em milímetros quadrados ela é uma forma melhor da gente trabalhar, certo? Então, sempre use o bom senso. Caso o exercício não peça em qual unidade ele quer a resposta, o que nos interessa é fazer a transformação para todo mundo ficar na mesma unidade, certo? Continuando lá, galera. Assim como aconteceu nas medidas de comprimento, nas medidas de área, a gente também tem outros tipos de unidades. Geralmente essas unidades estão ligadas às medidas que a gente chama de medidas agrárias, que são mais utilizadas para medição em zona rural, ou de medidas rurais, como sítios, chácaras, fazendas e afins, certo? Assim como aconteceu nas de unidades de comprimento. Aqui também a gente tem unidades que
no decorrer do desenvolvimento da humanidade já caiu em desuso. Um exemplo disso era uma unidade que era muito utilizada, que é uma parte da palavra dessa que está no quadro, ela chamava ARE. A sigla dela era uma letra A e ela valia 100 metros quadrados. Só para comentar, porque hoje em dia ela caiu em desuso. Porque, como a gente quer medir, na maioria das vezes, lugares muito grandes, com uma área grande, então 100 metros quadrados já não era tão interessante. Então, por isso que uma das mais usuais hoje é essa que está em destaque em cinza, que é 1 hectare. A sigla do hectare é HA e ele equivale a 10.000 metros quadrados. Então, quando eu falar 1 hectare, ele equivale a 10.000 metros quadrados, certo? Quando eu quero fazer transformações, não só dessas, mas de todas as outras, fazer transformações de alguma dessas unidades que eu vou apresentar aqui, ou outra qualquer, para alguma das unidades, vamos voltar lá, presentes no Sistema Internacional de Medidas, né, o metro quadrado ou seus múltiplos e submúltiplos, eu sempre tenho que pensar em, primeiro, transformar, no caso do hectare, né, passar ele para metros quadrados, aí depois do metro quadrado eu vou passar para outra unidade que eu queira, certo? Então tem que fazer duas transformações. Outra unidade que é presente, o alqueire. O alqueire, a sigla dele é ALQ, ALQ. Só que aqui a gente tem que fazer uma observação. Porque, como o nosso país é uma região muito extensa, a gente, na ideia do alqueire, aconteceu uma espécie de regionalismo. Como assim? Algumas regiões adotaram o seu tamanho de alqueire. Aqui eu vou apresentar dois, que são os mais utilizados, que era o alqueire paulista. O alqueire paulista ele equivale a 24.200 metros quadrados. E o alqueire mineiro, que é exatamente o dobro da medida. Olha que interessante. O alqueire mineiro ele vale 48.400 metros quadrados. Existem outras medidas de alqueire no Brasil. Vou citar algumas. Por exemplo, o alqueire goiano, o alqueire baiano e o alqueire do norte. Então a gente tem esses 5 tipos de alqueires. Por existir essa ideia de regionalismo, ter alqueires diferentes pelo Brasil, na verdade tamanhos diferentes, então essa medida de alqueire ela começou a cair em desuso justamente por essa dificuldade de comunicação. Pensa você você é uma pessoa paulista e quer comprar uma quantidade de terras de uma pessoa que é mineira. Então você vai pensar uma quantidade de alqueires enquanto a pessoa vai pensar em outras, porque eles têm medidas diferentes. Você é uma pessoa do norte e quer comprar uma terra no território baiano. Você é goiano e quer comprar uma terra no território paulista. Então, por causa dessas discussões de medidas, uma coisa que era para facilitar, ele começou a cair em desuso. Então, uma das medidas mais utilizadas é o hectare, porque ele é uma medida nacional. 1 hectare vale 10.000 metros quadrados em qualquer região do nosso país. E para fechar aqui, a gente tem uma outra unidade que também é nacional, que é o acre. A sigla dele é AC. E aqui a medida dele é aproximada, porque ele tem casas decimais. Mas um acre ele vale aproximadamente 4.046 metros quadrados. Ok? Só para a gente trabalhar um exercício em cima daqui, para a gente encerrar. Olha esse daqui. Paulo comprou 20 alqueires de terra em Uberaba, Minas Gerais. Então, se ele está comprando terras em Minas Gerais, eu tenho que utilizar o alqueire mineiro, que equivale a 48.400 metros quadrados. Então, eu vou anotar isso. Um alqueire ele é igual a 48.400 metros quadrados. Beleza. Ele quer saber, aí ele falou, alguns meses depois, ele vendeu 3/5 dessa terra. Quantos metros quadrados ainda restaram? Então, isso aqui é legal porque é um exercício que trabalha tanto a transformação de unidade, trabalha a ideia dessa transformação com unidades distintas e ainda relembra um pouco de fração. Por quê? Ele falou que depois de alguns meses, ele vendeu 3/5 do total de terra. Se ele vendeu 3/5, ele ficou, né? Quantos restaram? Ele restou com
2/5. Por quê? É o que está faltando para dar o nosso total, né? 2/5 mais 3/5. Vamos até escrever aqui rapidinho. Dá o nosso total, 5/5, ou seja, 1 inteiro, certo? Então, se ele vendeu 3/5, a gente ficou com 2/5. Então, 2/5 de terras restaram. Ok. Ele quer saber quanto restou, só que em metros quadrados. Então, como é que eu vou imaginar isso daqui? Eu posso primeiro transformar para metro quadrado, para depois descobrir quanto de terra que restou, ou eu posso ver quantos alqueires restaram e no final fazer essa transformação. Tanto faz o caminho que você escolheu, certo? Aqui eu vou pegar o caminho que vai ser o seguinte. Eu vou trabalhar primeiro com os alqueires. Então ele tinha 20 alqueires e restou com 2/5. Como é que eu vou achar quantos alqueires ele sobrou? Eu pego 2/5 e multiplico por 20. Posso primeiro multiplicar para depois dividir, dividir para depois multiplicar, tanto faz. 2 vezes 20, 40. 40 dividido por 5, 8. Ou seja, ele restou com 8 alqueires. Eu já sei com quanto de terra ele restou. Só que eu quero saber isso em metros quadrados. O exercício pediu que é em metros quadrados. Então agora basta a gente fazer essa transformação final. Por quê? Eu sei que um alqueire mineiro, ele vale 48.400 metros quadrados. 8 alqueires, basta multiplicar. 8 vezes 48.400. Para a gente ter esse resultado, posso multiplicar, vamos até fazer aqui juntos, sem utilizar os zeros. 484 vezes 8. Porque os zeros basta eu repetir no final, né? Aqui é para a gente agilizar nossa conta. Então vamos lá. 8 vezes 4, 32. 8 vezes 8, 64. 64 mais 3, 67. 8 vezes 4, 32 novamente. 32 mais 6, 38. Ou seja, 8 vezes 48.400 deu 3.872. Vamos apagar nosso rascunho. Aqueles zeros que a gente tinha tirado, agora eu escrevo ele no final. Então eu tenho 387.200 metros quadrados. Essa foi a quantidade de terras que sobraram, certo? Então, galera, volta, revisa com calma. Essa ideia de transformação de unidade é muito importante, porque antes de fazer qualquer tipo de cálculo, se ele me deu unidades, medidas em unidades diferentes, eu tenho que fazer essa transformação. Ou às vezes tem que fazer transformações como nesse exercício que apareceu aqui do nosso lado, tá bom? Voltem, revisem, qualquer dúvida, entre em contato com a gente, ou aqui nos comentários, ou pelo nosso Instagram, pode mandar direct, todos são super bem-vindos e aguardo vocês na nossa próxima aula. Valeu!